Eu vou dar a primeira parte da aula hoje falando sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Vou continuar aquela matéria que eu dei para vocês. Esperar entrar mais gente, né? Porque para poder apresentar o negócio que a gente fez do História das Coisas. Então, vou primeiro dar a parte teórica e depois, quando tiver mais gente na aula, aí a gente apresenta aqueles 2 textinhos lá que o pessoal fez. Tô achando estranho que tá faltando muita gente, né? Tá faltando o Emerson, que sempre entra. O Emerson estava ocupadíssimo hoje com o trabalho, me perguntando as coisas e tal. O bom é que a gente conversa pelo WhatsApp e a gente nunca fica sem aula. Na verdade, a gente tem aula até quando não tá tendo aula, né? A gente fica pelo WhatsApp e isso pelo menos já dá uma aliviada. Eu recebi agora há pouco do coordenador de vocês, do coordenador do curso. Deixa eu achar aqui. Eu recebi o calendário, então eu tenho que do dia 25 ao dia 29 de outubro é a semana de provas, né, que é a prova do professor, né, que é a prova que a gente faz para vocês fazerem, né. Então eu preciso marcar uma data dentro dessa semana, vai ser no dia da nossa aula, e ver como é que eu vou fazer essa prova, como é que a gente vai fazer essa avaliação, se eu faço uma prova, vou pensar ainda. Estou pensando em fazer alguma coisa em forma de jogo, talvez. Vamos ver, fazer um campeonato na sala. Quem sabe ficar mais animado, mais gostoso de trabalhar. Uhum. Então, gente, vou começar. Vou compartilhar a minha tela aí. Se alguém entrar e pedir para... Se alguém tiver dúvida, pode me chamar. Prefiro que não utilizem o chat durante a aula, porque o barulhinho do chat é o mesmo barulhinho de gente entrando. Então, eu sempre acho que tem alguém entrando e paro a aula. Então, me chama por voz, fala, professora. E aí eu paro e a gente conversa, tá? Podem colaborar o quanto vocês quiserem, podem participar o quanto vocês quiserem. Eu acho que a aula, quanto mais participação tiver de vocês, melhor é. Então, a gente pode conversar durante a aula sem nenhum problema, durante a minha apresentação, tá, gente? Não tem problema nenhum, vocês podem me interromper e falar. Menos a Yasmin, que tá sem microfone. Yasmin, sinto muito, mas você se comunica comigo pelo WhatsApp, se você quiser falar alguma coisa, porque pelo chat eu não vou ver, tá bom? Então, pessoal, vou começar a compartilhar aí. Deixa eu ver aqui, uma janela. Essa daqui é a nossa 6ª aula, né? De Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade, que muitos chamam de SASMAC. Não tem A, né? Mas muitos chamam de SASMAC. E a gente vai falar de impacto do lixo no meio ambiente hoje. A gente vai dar continuidade, né? Eu parei nesses 2 últimos slides na última aula, né? Eu até cheguei a passar ele para vocês, que eu falei da estátua do pensador e o pensador em cima do lixo, né? E a gente vê que isso não é lixo, né? Isso, na verdade, uma prova de que a gente é consumista, né? O ser humano é muito consumista, a gente acaba consumindo. Queria pedir para quem tiver com o microfone aberto fechar agora, porque senão fica dando interferência. A gente é muito consumista, a gente tem esse modelo, a gente segue esse modelo americano, né? O modelo norte-americano, que é de autoconsumismo, né? Tanto é que quando eu passei para vocês aquele vídeo da história das coisas na última aula, se vocês pararem para prestar atenção, o modelo deles, né, o que ela fala no vídeo dela, é exatamente o que a gente passa aqui. Por quê? Porque a gente adota esse modelo norte-americano. Aliás, não é de hoje que o Brasil copia tudo que o norte-americano faz, né? O europeu não trabalha, né, não vive com o consumismo dessa mesma forma, até porque o europeu tem muito menos espaço. Se vocês forem olhar no mapa mundi, né, olhar a dimensão do Brasil e a dimensão dos países da Europa, né? Se você pegar aí a França, pegar a Espanha, são países do tamanho de estados brasileiros, né? Então, eles têm muito pouco espaço, eles têm muito poucas dimensões. As casas são menores, as coisas são menores, então eles têm que se habituar a viver com menos, né? Porque as casas são pequenas e caras, né? Tudo é pequeno e caro, né? Então, as pessoas acabam se habituando a viver com menos. E a gente poderia também viver com menos, né? É que a gente acaba adotando esse consumo desenfreado, né? E aí as políticas fazem a gente acreditar que ser feliz é comprar coisas, né?
Então, esse incentivo ao consumo desenfreado é um incentivo que vem por todos os lados, né? Então, a gente é o tempo todo massificado. Hoje, se você entrar na internet e fizer uma pesquisa lá, geladeira, né? Vamos ver quanto é que está custando uma geladeira. Aí você digita lá no Google, geladeira. Aí você vai ter lá um monte de geladeira que vai te aparecer, um monte de loja, vai te aparecer um monte de preço e tal. Quando você entrar no Facebook, vai aparecer ali do lado direito, na barrinha do lado direito, um monte de propaganda de geladeira. Você vai começar a receber e-mail de geladeira. Você vai começar a receber mensagens de WhatsApp de geladeira. Você vai começar a ser bombardeado. Por quê? Só porque você demonstrou interesse por esse aparelho. Isso em qualquer sentido, tá, gente? Porque você demonstrou interesse por esse aparelho, aí essas inteligências artificiais, né, que a gente chama de IoT, né, Internet das Coisas, Internet of Things, né, a gente acaba sendo vigiado 24 horas por dia. Eu, por exemplo, tenho um aparelhinho aqui atrás de mim que se chama Alexa. Eu falo nela e ela acende. Eu falo o nome dela, Alexa. Eu falo o nome dela e ela já acende. Por quê? Porque ela está pronta para responder qualquer atividade minha. Isso é uma inteligência artificial, né? Ela está me ouvindo o tempo todo, ela está me ouvindo o dia inteiro, né? E a gente não sabe até que ponto essas coisas vão. Isso tudo, gente, é para incentivar e aumentar o consumo, em todos os sentidos, né? Dizem as más línguas que essa câmera que a gente tem no computador, mesmo que ela não esteja ativada, ela está nos filmando o dia inteiro. Algumas pessoas dizem, algumas teorias da conspiração, que a gente deveria pôr uma fita isolante em cima da câmera no momento em que a gente não estiver utilizando. Mas eu acredito que o nosso celular está o tempo todo nos ouvindo, né? O nosso computador está o tempo todo nos ouvindo. Então, não tem como você... quando começaram a falar aquele negócio da vacina, que a vacina ia colocar um chip em você para saber onde você estava, eu comecei a rir, né? Porque eu falei que hoje em dia não tem como isso não acontecer, né? Hoje em dia todo mundo sabe onde você está 24 horas por dia, você está sendo rastreado o tempo todo, né? Você tem um relógio que te rastreia, você tem um celular que te rastreia, você tem o seu computador que te rastreia, as redes sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram, você é rastreado 24 horas por dia. Né? Então, não tem como você fugir. E essas coisas acabam sendo todas utilizadas para quê? Para consumo, né? Para incentivo do consumo. Porque eu quero saber quais são os seus hábitos, eu quero saber quais são os seus gostos, para eu ficar te oferecendo cada vez mais coisas que você acha que você precisa, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalho muito com livros, né? Então, eu estou sempre pesquisando livro, estou sempre olhando livro, estou sempre em sites de livrarias. Então, o tempo todo eu recebo e-mails me oferecendo livros, eu recebo e-mails me oferecendo para eu escrever livros. Então, eu sempre recebo coisas dentro daquele universo. Por quê? Porque essas inteligências artificiais, elas vão nos estudando. Deixa eu lá autorizar a entrada de alguém que chegou. Quem chegou agora? Alguém chegou. Já autorizou. Porque essas inteligências artificiais, a Letícia, estava sentindo sua falta, Letícia. Boa noite, professora. Boa noite. Essas inteligências artificiais, elas vão nos estudando para saber o que a gente gosta, para saber o que poderia nos interessar. Então, qualquer coisa que é inventada, qualquer coisa que é criada dentro daquilo que você pesquisa, se você entrar no AliExpress, por exemplo, e começar a pesquisar bobagem, o Wish, né? O Wish faz muito isso. Você começa a perceber que você vai receber no teu Facebook aqueles links patrocinados só com tranqueiras que você gosta, que você curte. Porque, de uma certa forma, as inteligências artificiais vão te estudando e estudando os seus comportamentos para te oferecer mais coisas, para te oferecer o que os americanos chamam de stuff, né? Coisas. Stuff é coisa, é qualquer objeto, né? Stuff é quando você tem muita coisa na sua casa, tranqueira, né? Stuff, eu traduzo stuff como tranqueira, né? Como quinquilharia, né? A gente tem muito stuff, né? A gente tem muita coisa em casa. Se eu começar a dar um cata aqui na minha casa, eu acho que eu consigo morar num apartamento de 3 cômodos, porque o que eu tenho de tranqueira na minha casa é um absurdo, né? Então, o nosso consumo ele é feito de um modo muito intenso e muito errado, né? A gente faz de uma maneira errada, a gente é incentivado a sempre
consumir mais e acabar descartando ou deixando de lado aquilo que não tem mais, que não faz mais sentido para a gente, né? Aquilo que não faz mais sentido para a gente acaba descartando, a gente acaba deixando de lado, porque não quero mais, né? Não preciso mais. E a gente, às vezes, acaba esquecendo o que a gente tem, né, gente? Você já percebeu que, às vezes, você vai dar uma limpeza na tua casa, assim, você vai dar uma limpeza num guarda-roupa ou numas caixas que você tem, aí você começa a falar, nossa, eu tinha isso daqui, nem lembrava mais. Tem gente que compra até coisa repetida porque não lembrava que tinha. Geralmente isso acontece muito com colecionador de disco, que vai lá de CD, né, hoje, né? Colecionador de CD, que vai arrumar o CD e fala assim, nossa, eu tenho 2 desse, comprei e nem sabia que tinha outro. Gente, isso é a pior forma que tem de consumismo, né? Aliás, hoje eu tenho aqui na minha casa centenas de CDs, porque meu marido é um colecionador de CDs, e a gente não ouve mais, não precisa mais. Por quê? Porque a gente tem Apple Music, a gente tem Amazon Music, a gente tem Spotify, a gente tem qualquer música que a gente quiser a qualquer momento. A gente é de uma geração em que, se a gente queria ouvir uma música, ou a gente ficava com o rádio ligado o dia inteiro esperando aquela música tocar na sorte, ou a gente comprava o disco. Às vezes a gente comprava um disco por causa de uma música, por causa de 2 músicas, né? Então, assim, hoje já não, hoje a gente já tem tudo isso aos nossos pés, né? Livre, eu ainda não consegui, né? A questão da música eu já consegui. Eu tenho Spotify, Apple Music, tenho essas coisas e para mim tá perfeito, não preciso mais de CD. Meu marido ainda gosta de ter o CD na mão, porque ele ainda é um colecionador das antigas, um homem de 63 anos, e é difícil também a gente mudar os hábitos assim, né? A gente tem que ir aos poucos. Eu já consegui me desvencilhar dos CDs, mas os livro é uma coisa que eu não consegui ainda. Né? Você tem lá o e-book, mas o e-book não é a mesma coisa, você não tem como manusear, você não tem como grifar, não tem como anotar. Então, assim, eu ainda estou um pouco presa na questão do livro, mas vou conseguir me desvencilhando também disso aos poucos. A gente precisa, né? Se vocês tiverem oportunidade de assistir aquele documentário que eu já comentei na aula passada, o Minimalismo, tem 2 documentários com esse nome, Minimalismo, no Netflix. Ele fala exatamente disso, né? A gente não precisa de tudo que a gente tem. Americano tem sótão e porão, né? Aqui é uma coisa que a gente não tem esse hábito. Tinha nos anos 60, mas depois brasileiro passou a fazer casa sem essas coisas. O sótão na parte de cima, né? Seria quando você faz uma casa, e aquela parte que fica mais próxima do telhado é uma parte até que fica baixinha. Então, o americano tem muito desse hábito de ter coisas no sótão, né? E o porão é quando é embaixo da casa, uma coisa no subsolo da casa, faz um quartinho também, e aí nesse porão pode-se guardar coisas, né? Então, algumas casas dos anos 60 tinham porão aqui, principalmente em São Paulo, né? Eu cheguei a morar em casa com porão. Algumas eram porão fechado, né? Passou a ser um porão fechado, mas durante um tempo esses porões eram abertos, e as pessoas guardavam coisas ali embaixo, e aí começaram a perceber que porão era um lugar ótimo para rato e barata morar, né? Então começaram a fechar os porões, né? Porque porão ficava muito próximo do solo, né? Ficava num lugar úmido, então era muito mais fácil de ter bicho, e era horrível, né? Para a saúde geral, uma coisa muito ruim, e subia muita umidade para as casas, né? Então começaram a fechar os porões lá nos anos 70, 80, as casas que tinham porão começaram a fechar. E aí algumas casas começaram a ter sótão, mas também é só lugar para você guardar quinquilharia, né? Igual o cara que tem uma garagem, mas não tem carro, né? E aí tem a garagem cheia de caixa. Para que raio se a gente tem um monte de caixa, se tudo que está lá dentro, só está lá dentro, só está ocupando espaço, eu não uso mais, está dentro de uma caixa, né? Então dou logo de uma vez para um bazar, dou logo aí para uma instituição de caridade que vai fazer um bazar e vai vender, ou dou para alguém que não tenha nada, que perdeu tudo que está precisando. Às vezes você tem 220 pratos na sua casa e você só são em 2, né? Para que eu preciso de tanto prato, né? Então, essas coisas é que a gente tem que começar a repensar, né? O consumo da gente que tem que ser começado, a gente tem que começar a repensar esse consumo para não jogar lixo no meio ambiente, né? Porque a gente acaba gerando, isso vai, num momento ou outro, isso vai virar lixo. Então, eu morro, né? Vai vir uma pessoa aqui na minha casa e fala assim, nossa, quanta tranqueira, eu vou pôr tudo isso no lixo. Gente, eu poderia ter me desfeito disso ao longo da minha vida, né? Eu poderia ter dado para pessoas que precisam, né? Eu poderia ter vendido, né? Hoje tem esses grupos de desapego no WhatsApp, eu faço parte de uns 2 ou 3, onde as pessoas vão vendendo suas coisas, né? Então o cara tem lá
uma air fryer que ele não usa, que ele tá em casa, tá parado esse air fryer. Ele pagou, sei lá, R$600 na air fryer, ele vende por 250. Tem uma outra pessoa que tá precisando, ela vai lá e compra. Então ela compra um modelo mais novo, aquele mais antigo vai ficar lá obsoleto. Então as pessoas estão começando a investir nisso que a gente chama de economia circular. Que a gente vai ver também um pouquinho mais para frente sobre economia circular. Primeiro eu quero falar aí do impacto do lixo no meio ambiente, né? E a gente vai utilizando todos os recursos do planeta para produzir e também para descartar esses produtos, né? E a gente vai botando aí um monte de plástico. Aliás, tudo que se eu falar para vocês agora, nesse minuto, façam uma lista de tudo que tem de plástico a 1 metro de distância de você. Vocês vão fazer uma lista incontável, tudo tem plástico. Né? Eu estou visualizando aqui em cima da minha mesa, acho que pelo menos 40%, 50% das coisas que estão em cima da minha mesa tem plástico. Né? A gente usa muito plástico. Né? Hoje, se der tempo, eu quero passar para vocês o vídeo da história das garrafas da água engarrafada, que fala justamente sobre isso. E aí a ONU já alertou que se a gente continuar nessa toada, né, em 2050 a gente não vai ter mais recurso natural para usar. A gente precisa de recurso natural. A água, por exemplo, não é um item infinito, né? Um dia vai acabar, né? A água vai acabar um dia. Chegou alguém ou alguém me chamou? Chegou alguém. A água um dia vai acabar, né? E eu vou acabar deixando os meus sucessores, os meus filhos, os meus netos, né? Eu não tenho filho, não tenho neto, mas tenho afilhado, né? Vou deixar essas pessoas sem esse recurso, né? A gente tem que começar a viver de uma maneira mais consciente para que as pessoas possam não ficar, né? Olha que bonita essa imagem, né? O fotógrafo foi muito feliz nessa imagem, né? Fotografou um globo no meio do lixo, né? Exatamente como a gente está hoje, né? O nosso planeta no meio do lixo, né? Ele foi lá num lixão, num aterro, não sei se isso foi feito propositalmente, mas ele pegou um globo terrestre e colocou no meio aí do lixão. Que, aliás, lixão já era uma coisa que não deveria estar existindo mais, mas ainda existe, né? E aí o descarte que a gente faz desses produtos, né, desses materiais, também não é feito de um modo correto. Eu não posso simplesmente pegar uma coisa, eu já falei sobre isso na última aula, né? Eu não posso simplesmente pegar uma coisa e pôr no lixo, né? Eu não posso simplesmente pegar remédio e pôr no lixo, eu não posso pegar pilha e pôr no lixo, bateria de celular e pôr no lixo. Tudo tem que ter um descarte adequado, né? Tudo tem que ter um descarte correto para que a gente não continue poluindo, né? Que nem essa imagem aí que a gente está vendo, que é um lixão, né? Isso daí é um crime, né? Isso é uma doença a céu aberto, né? Isso daí é uma calamidade pública, né? E aí, esse sempre, né, compromisso empresarial para a reciclagem fez uma alerta que apenas 13% dos 5.565 municípios brasileiros possui coleta seletiva estruturada. O que é uma coleta seletiva estruturada? Que possui esses caminhões de lixo que passam pegando lixo para reciclagem, né? Quando a gente separa em casa, faz aquela separação, né? Algumas pessoas têm até as latas de lixo específicas, né? Para plástico, papel, né? Para metal, né? Hoje em dia se preocupam muito com a latinha, né, do refrigerante, que é a única coisa que dá mais dinheiro, né, na reciclagem, né, para vender, né? E ninguém se preocupa com a reciclagem do papel, com a reciclagem do plástico, né, com outras coisas que podem ser feitas. Então, quando a gente tem um lixo desse em casa, que é chamado de lixo limpo, a gente lava, né, um vidro de palmito, né, o vidro, ele é 100% reutilizável. Então, se o vidro vai para uma reciclagem, ele vai para uma empresa que trabalha com vidro, eles vão moer esse vidro e vão refazer o vidro no formato que eles quiserem, e ele é 100% reaproveitável, né? Então, o vidro é uma coisa que a gente não pode jogar fora, né? Simplesmente jogar lá, né? Se você for num aterro sanitário desse, onde está tudo misturado, existem catadores que até vão para esses lixões para poder fazer esse trabalho de pegar o lixo que pode valer algum dinheiro, né? Mas a gente tem muita coisa aí que não precisaria estar, né? Que poderia estar nas usinas, né? Que poderia estar em outros locais, que fizesse aí essa coleta seletiva e fizesse uma destinação mais adequada para o lixo. Bom, aí a gente tem que falar do consumo consciente, que é o primeiro passo para mudar a realidade, né? Essa realidade que a gente vive, né?
E aí a gente vai entender um pouquinho do impacto, né, que os tipos de resíduos fazem no meio ambiente. Depois eu vou trazer todos os tipos de resíduo, né, quando a gente terminar essa unidade, e a gente vai ver aí o impacto que cada resíduo pode fazer no meio ambiente. E a gente pode ter algumas atitudes sustentáveis, né, na aquisição, né, das coisas que a gente precisa, né? A gente não precisa não é tudo que eu vejo que eu preciso, né? Então eu tenho que sempre pensar e repensar, né? Quando eu for comprar alguma coisa, né? Por exemplo, eu comprei um celular faz um mês, mais ou menos, porque o meu celular estava moído, né? Tava com a parte da frente quebrada, tava com a traseira quebrada, aí eu fui ver para consertar, custava mais caro consertar do que ter um novo. E aí eu comprei um celular novo. O meu antigo celular ainda estava, para mim, ele estava quebrado, ele estava ruim, mas eu tinha uma amiga que estava com um celular pior do que esse, já não conseguia mais mandar mensagem no WhatsApp, não conseguia falar com a filha. Eu peguei esse meu celular e dei para ela, porque para ela, o meu celular estava melhor do que o dela. Então, ele não ficou numa gaveta, ele não foi jogado no lixo, né? O que eu fiz? Eu fiz um consumo consciente, eu adquiri um celular, mas o meu antigo celular eu passei para as mãos de uma pessoa que estava precisando. Para esta pessoa, ele estava melhor do que o que ela tinha. O que ela fez com o dela, não sei. Pode ser que ela tenha dado para reciclagem, tenha dado aí nesses descartes de eletrônicos, né? Existem os descartes apropriados também para aparelhos eletrônicos, às vezes até a própria empresa, que é a produtora, né, pega de volta para poder pegar peças, né? Porque um celular às vezes está quebrado por fora, mas ele tem peças dentro que ele pode ser reutilizado. Às vezes você doa lá para uma pessoa que conserta celular. Enfim, ou pega R$ 20 nele, né? Sei lá, qualquer coisa, né? Vou troco por um café, meu celular quebrado, enfim. Na verdade, eu acho que a gente tem que aprender a fazer as coisas girarem, né? A fazer as coisas irem para frente, quando a gente não precisa mais delas, que a gente possa passar para alguém que precisa, né? Então, eu fiz um consumo consciente, eu me senti obrigada a comprar um celular novo, não estava podendo financeiramente comprar, mas como eu trabalho também com meu celular, eu precisava ter um celular, né? Então, fui lá, fiz uma compra em 21 vezes lá na Vivo, né? Comprei meu celular, mas dei o meu celular antigo, ele não ficou jogado nem deixado de lado. Então, esse é um dos passos do consumo consciente. O certo seria eu não ficar com celular nenhum, né? Porque, na verdade, a gente tem que começar a se desprender dessas coisas, né? Mas é muito difícil, né? No Brasil, a gente produz diariamente, tá, gente? Não é por mês, não, é diariamente 270 mil toneladas de lixo. Tá? Então, por que isso acontece, né? Porque a gente tem aí um crescimento da população, um crescimento populacional desenfreado, né? A gente também tem um crescimento populacional e um crescimento de consumo, né? Que é muito grande. Né? Então, por exemplo, se você olhar no lixo, né, hoje com esses fast foods, né, com essas coisas todas aí, com esses deliveries e tal, você olha no lixo de uma pessoa, o que ele tem de isopor, né, de embalagem de isopor, embalagem de papel, embalagens de um modo geral de comida no lixo é muito grande, né? Porque hoje as pessoas cada vez menos estão fazendo suas comidas. Então, você vai ver menos casca de cebola no lixo da pessoa e mais isopor, porque veio a comida pronta dentro desse isopor, né? O Brasil ainda não proibiu a utilização de isopor. Na Alemanha, a utilização do isopor já está proibida, né? Não se pode mais utilizar isopor. Mas o que eu posso dar como um conselho mínimo, né? Comprou uma comida, recicla o que ficou, né? Lave, né? Se a comida veio no isopor, lave esse isopor antes de pôr num lixo reciclável, né? Para mandar para reciclagem. Papel, se você for jogar papel fora, faça um saco de lixo só de papel, né? Quando eu vou limpar papelada na minha casa, eu faço um saco só com papel e ponho uma etiqueta do lado de fora, né? Grampeio um papel escrito papel. Porque as pessoas pegam esse papel limpo e mandam para reciclagem, né? Dá para fazer um monte de coisas. Aí você tem hoje cadernos feitos com papel reciclado, né? Você tem um monte de coisa que você pode fazer com papel reciclado. Alguém entrou para me chamar, é isso? Não, foi impressão.
Então, a gente tem aí um monte de coisa que se pode fazer com papel reciclado. Então, eu separo meu lixo, principalmente quando eu faço limpeza em armário, em gaveta, então eu separo esse lixo. Roupa, eu sempre dou, né, para instituições, para ONGs, para bazares, né? Hoje tem N pessoas que pegam doação de roupa, aí nesses bazares beneficentes, nesses brechós, né? Tem gente que vende roupa usada, né? Então, tem N lugares para você doar ou até mesmo para vender, né? Hoje tem grupo de WhatsApp para vender tudo que vocês podem imaginar. Eu tenho uma listagem de grupos de WhatsApp para venda de roupa usada, para venda de calçado usado, para venda de eletroeletrônico, para venda de brinquedos e colecionáveis, para venda de material escolar, para venda de tudo de coisas usadas. Existe aí uma lista gigantesca de grupos de WhatsApp que você entra, as pessoas anunciam no grupo e vendem umas para as outras, trocam, por exemplo, mães que têm livros utilizados aí dos filhos. Então, vendo o livro de quarta série, então troca os livros da quarta série pelos da quinta, troca os livros de quinta série pelos da sexta, enfim, pessoas que fazem troca dentro de grupos e fazem... Isso é um princípio muito interessante de economia, que é um princípio que está crescendo. E eu, se fosse vocês, pesquisaria mais sobre economia circular, né? Essa economia circular está crescendo muito e está tomando muito vulto aí, e é uma das saídas, né? Não estou dizendo que vai acabar com o lixo, né? Mas é uma saída para uma diminuição aí no lixo e nesse descarte que a gente faz de uma forma desenfreada, né? Então, segundo a Abiplastic, que é uma associação de plástico, aí, de indústria de plástico, 30% do lixo produzido tem potencial para ser reciclado, mas apenas 3% é efetivamente enviado para reciclagem. Por quê? Porque quem separa o lixo, né? Quem pega esse lixo dentro da sua casa não separa esse lixo e manda. O que então faz? Pegou lá a garrafa do vinho que bebeu, o vidro do palmito, junto com as cascas de cebola, casca de banana, bota tudo num saco de lixo só, amarra e bota pro lixo. Esse lixo vai lá... Oi. Boa noite. Do alimento dá para fazer a compostagem, né? Exato. Dá para fazer... Tem lugares fazendo combustível, né? De lixo. Feito a partir do lixo, né? Então, há quantos anos que não se ouvia dizer que o estrume era utilizado na indústria agrícola para fazer adubo, né? O cocô da vaca era recolhido nos pastos e feita uma compostagem para fazer adubo para a planta, né? Que era um adubo rico para o crescimento das plantas. Então, a gente não pode descartar a utilização do lixo. Quando a gente viaja de navio, eles têm uma mini usina dentro do navio, eles são obrigados a ter essa mini usina de navio, dentro dos navios para algum tipo de lixo. Mas o lixo orgânico, ele tem autorização para ser jogado no mar. Por quê? Porque os peixes comem, porque com o tempo ele vira petróleo, né? Porque é um lixo orgânico, né? Então, casca de banana, casca de frutas, pedaços de alimentos, os peixes comem, a fauna marinha se alimenta disso. Então, eles têm lá uma listagem dos alimentos que podem ser jogados ao mar. E é claro que não é todo lixo que você pode fazer isso, né? Você não pode ficar descartando lixo no mar, mas alguns itens de lixo orgânico podem ser jogados ao mar. Então, a gente tem aí essas latas, né, que eu falei para vocês agora há pouco, que são essas latas de lixo para fazer reciclagem, que são as latas que a gente encontra em vários lugares, né? Geralmente em escolas, hospitais, lanchonetes, grandes restaurantes de fast food, né? Tem essas latas que diferenciam papel, plástico, vidro, metal, lixo orgânico e não reciclável. Quando começou, eram só 4 latas, né? Hoje já são 6, né? Eles vão já aumentando um pouco mais para que você possa ir separando mais os tipos de lixo, né? Você percebe que hoje a gente tem uma lata para lixo orgânico, né? Que é resto de comida, essas coisas todas, e uma lata de lixo para não reciclável, porque tem aquele lixo que não dá para fazer nada com ele, que não dá para reaproveitar, não dá para ir para a usina de compostagem, não dá para fazer nada, né? Então, aí tem essa lata do lixo não reciclável.
Geralmente esses lugares têm uma pessoa que vai orientando ou que vai separando esse lixo à medida que ele vai sendo depositado nas latas, né? E aí, depois disso, depois que esse lixo é coletado dessas latas, vem essas ONGs ou esses caminhões de lixo para reciclagem. Aí se faz acordo com ONGs, se faz acordo com coletores, né, de lixo que vão pegar esse lixo e esse lixo vai virar dinheiro. Eu morei num prédio que a gente separava o lixo, né? E só mandava o lixo separado, limpo e separado para o. A gente tinha muito funcionário que trabalhava no prédio, era um prédio muito grande na ponta da praia, e era um prédio com muitos funcionários. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram entre eles um sistema que eles pegavam todo esse lixo reciclado para reciclagem, separavam e vendiam. E esse dinheiro da venda eles usavam para o café deles, para as bolachas deles, para a comida deles, porque eles trabalhavam em turnos, porque era um prédio que tinha manobrista, que tinha folguista, tinha muito funcionário, então eles faziam lá uma cozinhinha deles, lá com alimentos, com coisas para eles, que eles compravam com o dinheiro que eles pegavam do lixo das pessoas que moravam no prédio. Então, era uma forma de fazer pessoas que tinham menos condições financeiras de fazerem algum dinheiro, fazerem um bem para o planeta e ainda poderem se alimentar com esse dinheiro, né? Então, é uma coisa bastante interessante. Então, o crescimento, né, e essa destinação que a gente dá, que é inadequada, vai gerar aí vários impactos. A gente viu na aula passada, né? As queimadas, a gente viu na aula passada algumas coisas que podem acontecer em função de efeito estufa, né? De mudança do clima, né? Por causa do que a gente joga na atmosfera, né? Se a gente faz uma emissão aí de gases, uma emissão descontrolada, a gente vai criando algumas mudanças climáticas, né, que vão alterando todo o estado do planeta, né? Se a gente faz uma alteração climática, como teve a maior seca lá na região daquelas queimadas que eu mostrei para vocês lá na aula passada, foi a maior seca que eles já passaram, né? Por isso que teve tanta queimada, porque a queimada é feita acaba pegando fogo com mais facilidade, né? Se você tem lá uma plantação toda seca, você acaba tendo mais possibilidade de pegar fogo na plantação. Então, essa degradação aí de contaminação de solo, de oceano, proliferador de doença, né? Esses lixões a céu aberto são proliferadores de doença, né? As pessoas que moram nesses entornos, há pessoas que frequentam esses lixões para pegar comida, né? Para pegar resto e manuseiam esse lixo e tá cheio de doença, né? Cheio de coisa nesses lugares. Então, existe aí essa preocupação que já não é de hoje com esses lixões, né? Mas a gente não está conseguindo mesmo. Então, aí a gente faz a pergunta, né? Tem certeza que é lixo? Né? Eu vou jogar no lixo? Eu vou pôr naquele lixo que a gente sabe que vai de um saco para um caminhão e do caminhão vai para um lixão, para um aterro, sei lá eu para onde? Né? Então, a gente tem que primeiro entender o que é lixo e o que não é lixo, né? O planeta precisa entender. Né? A gente está consumindo muito mais rápido do que é capaz do planeta regenerar. Né? Eu estou consumindo muito mais, se a gente for imaginar uma plantação, por exemplo, né? Quanto tempo que leva uma macieira para dar maçã, né? Quanto tempo leva uma mangueira para dar uma manga. Então, a gente está consumindo muito mais rápido do que o planeta pode produzir para a gente, né? E aí esse consumo que a gente está fazendo de uma forma desenfreada e acelerada vai produzindo impactos negativos, né? E a gente vai precisar cada vez mais pensar sobre isso, né? Então, é o que eu volto a dizer, né? Sempre a gente precisa ter em mente que se a gente compra, tudo que a gente compra está consumindo um pedacinho do nosso planeta, porque aquilo utilizou recurso natural para ser produzido, para ser vendido, para ser transportado, né? Então, tudo isso a gente tem que imaginar o que vai estar impactando na Terra, né? Se eu compro uma colherinha, né, para mexer o meu café, aquela colherinha demandou, né, toda uma cadeia, né? E vocês que estão estudando a gestão portuária já devem ter visto alguma coisa de logística, né? Toda uma cadeia logística vai
incluir aí um monte de coisas para produzir uma colherinha, para produzir uma xicrinha, para produzir um prato. Então, se eu tenho já o suficiente de pratos na minha casa, para que eu vou comprar mais pratos? Né? Então, a gente tem que entender aí algumas coisas para parar um pouco de ser consumista. Eu tô ainda muito resistente, mas algumas coisas eu já consegui mudar. Eu estou tentando, assim, diariamente mudar os meus... a minha forma de pensar. Eu sempre fui uma pessoa muito consumista, né? Quando eu comecei a estudar meio ambiente, eu comecei a mudar um pouco o meu raciocínio sobre as coisas e realmente imaginar que a gente tem que ter só aquilo que a gente usa. E a gente não faz isso, né? A gente não tem em casa só aquilo que a gente usa. A gente tem muito mais do que a gente precisa. E tem gente que não tem absolutamente nada, né? Então, quando eu dou aula de economia circular, eu vou trazer para vocês uma aula de economia circular, eu falo sobre um bazar que é feito aqui na cidade de Santos todo ano, que se chama Juice Bazar. Esse bazar coleta coisas aqui da Baixada Santista toda, para vender em 2 dias, em 1 ou 2 dias que a gente faz por ano, fazia antes da pandemia, né? E toda a verba era destinada para caridade, para ONGs, né? Era 100% destinada. Eu trabalhei muito como voluntária, trabalhei durante 10 anos como voluntária com esse pessoal do Juice, que é o pessoal do Juice Santos, que alguns devem conhecer, que é um site que fala de coisas da Baixada Santista. E a gente recolhia aí, tinha pessoas que doavam coisas com etiqueta, às vezes roupa com etiqueta, a pessoa comprou e nunca usou, né? E aí a gente põe para vender aquilo, né? E tem gente que não tem nada. Você põe para vender uma calça por R$5, por R$10, tem gente que não tem nada, não tem o que vestir. Eu tive relatos de gente que foi lá e comprou roupa para ir em entrevista de emprego. Saiu de lá vestido por R$15 e foi para uma entrevista de emprego. Teve uma moça que comprou um vestido de noiva, e que foi doado, ela comprou lá por R$150 um vestido de noiva, que ela pagaria no mínimo R$5.000. Então, assim, são coisas que a gente faz o bem e, ao mesmo tempo, a gente circula com os produtos e com as coisas, né? A gente tem que mudar esse ponto de vista. Ah, mas eu paguei R$100 nisso, eu vou dar para qualquer pessoa? Gente, eu não estou usando, está ficando na minha casa, seria um egoísmo. Se eu consigo vender, beleza, mas se eu não consigo, nem essa minha amiga precisava tanto de um celular. Era um iPhone 8, gente. Não era uma porcaria de um celular, era um iPhone 8. Estava quebrado, a parte de trás, a parte da frente. Ela, quando eu dei para ela, falou, nossa, mas você vai me dar mesmo? Eu falei, você está precisando, eu não vou usar. Então, a gente tem que começar a se desprender um pouco mais dessas coisas materiais. Eu paguei dinheiro nele? Paguei. Infelizmente, para mim, ele não estava servindo mais. Eu tive que comprar um novo. Eu não ia conseguir vender ele quebrado, eu ia ter que mandar consertar para quebrar. Olha só o desgaste de ter que mandar consertar, investir um dinheiro para sabe-se lá pegar quanto. A Apple ia me cobrar R$1.200 para pôr a parte da frente e a parte de trás dele. Se eu colocasse a parte da frente e a parte de trás, ele ia ficar novo, porque o aparelho estava bom. Mas se eu trocasse por R$1.200 a parte da frente, mas eu não tinha R$1.200 para investir numa parte, né, para o conserto de um aparelho, para depois pegar, sei lá, R$2.000 na venda dele, talvez eu pegasse, porque era um aparelho usado, né? Então, assim, todo esse desgaste que ia me dar, todo esse dinheiro que eu ia ter que investir nisso para depois poder tirar, sei lá, R$600, R$700 no final, eu preferi dar para uma pessoa que precisava mais que eu, uma pessoa que eu estimo muito, uma pessoa que eu gosto, e dei para ela porque ela precisava mais do que eu. Então, essa coisa do fazer o bem também faz bem para a gente, né? Então, a gente se libertar de algumas coisas que a gente tem em casa que a gente não usa para dar para pessoas que precisam mais, é uma forma da gente exercitar a cidadania, exercitar essa coisa da caridade, né? Essa palavra aí que está todo mundo usando muito, né? De empatia, né? Então, a gente exercitar isso num momento tão difícil que a gente está vivendo, né? De gente que não tem nada, de gente que não tem um cobertor. E aí você abre o teu armário, você tem 5 cobertores, você usa todos? Gente, Baixada Santista não faz frio, né? Então, eu uso todos aqueles cobertores, será que eu posso dar 1, posso dar 2? Eu tenho 5, eu posso ficar com 3 ainda e dar 2. Passar na rua e ver um cara que está dormindo na rua e cobrir ele na rua. Ah, mas ele vai jogar esse cobertor fora, ele vai trocar por droga, o problema é dele, não é meu, né? Então, assim, algumas coisas a gente tem que começar a se conscientizar e conscientizar as gerações futuras de que a gente não precisa de tanto para viver, porque o nosso planeta vai acabar, né? Então, a gente precisa se preocupar com isso. Professora,
Foi. Eu sempre digo, eu quero pouco para viver, não preciso de muito, não. Mas é isso mesmo. A gente não precisa, a gente precisa ter saúde, né? A gente precisa ter roupa íntima para trocar todo dia, um lugar para tomar banho, uma comida na mesa, né? Televisão, porque eu adoro assistir televisão. Então, assim, não são muitas coisas que a gente precisa. Claro, a gente precisa se divertir, a gente precisa. Eu acho que a gente precisa mais viajar e conhecer lugares do que ter coisas. Então, se eu tiver que escolher entre comprar uma coisa muito cara, ou um carro muito caro, ou uma coisa muito cara para mim, ou viajar, ou fazer uma viagem, eu vou escolher fazer uma viagem. Eu vou aprender muito mais, vou conhecer muito mais, vou ver outras culturas, né? Vou me enriquecer, né? Porque quando eu morrer, eu vou morrer e vai ficar tudo aí, né? Então, né, se a gente tivesse uma vida infinita, a gente poderia ir aí acumulando coisas, mas acumular para quê, né? Depois alguém vai pôr tudo que eu tenho aqui na minha casa, que eu achava o máximo, vai pôr tudo no lixo, vai lá, vai doar, vai fazer qualquer coisa com isso. Então, acho que a gente cada vez mais precisa de menos. Né? Tem algumas pessoas, até ouvi uma notícia esses dias, é um ator e uma ex-jornalista, ou uma jornalista. Foi um dia desse eu vi, eles venderam tudo que eles tinham e compraram um motorhome. O que é um motorhome? É desses furgões aí que você pode morar dentro. Então, eles venderam tudo que eles tinham, compraram um motorhome, que é um carro que tem cama, cozinha, banheiro, tudo integrado, e eles viajam pelo país com esse motorhome, com a casa deles. Né? Então, assim, hoje, com essa facilidade a mais, né, de ter esse home, né, de trabalhar em casa, porque já as pesquisas já estão saindo. Essa semana saiu uma pesquisa de que 47% das pessoas diz que já não volta mais para o trabalho se não for home. Né? Então, quer dizer, hoje com a facilidade de você trabalhar, né, de ter o home office, eu posso pegar o meu computador e trabalhar em qualquer lugar. Né? Eu posso pegar Essa tecnologia ela já existia ou é de uns tempos para cá, esse home office? Olha, eu vou te dizer para você que eu trabalho de home office desde 1990. Eu trabalho com revisão de texto desde 1990 e eu trabalhava home office já. Eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar home office, que na época a gente falava de trabalhar pela internet, que era assim, eu recebia os meus textos que eu tinha que revisar. Eu trabalhei durante 1 ano para a Gazeta Mercantil, sem nunca ter pisado na Gazeta Mercantil. Eu revisei todos os guias de executivo de todas as cidades da Gazeta Mercantil, de todos os estados brasileiros. Eu fiz a revisão de texto de todos os guias da minha casa, do meu computador. Eu recebia todo o material pela internet, todo o material eu recebia por e-mail, e aí eu revisava todo esse material e mandava para o editor já revisado, com toda a minha revisão de texto. Para que eu teria que atravessar a cidade para ir? Eu morava em São Paulo, eu morava na Moca, Zona Leste. A Gazeta Mercantil, sei lá, acho que era na Zona Sul, Zona Oeste. Eu sei que eu tinha que atravessar São Paulo para ir para a Gazeta Mercantil, sendo que eu levantava na minha casa, não gastava tempo, não gastava dinheiro de ônibus, sentava no meu computador, fazia a revisão, mandava para o editor. E assim eu fiz, acho que 12 ou 13 guias de estados brasileiros da minha casa, em 1990. Então, já existia o home office, existe uma grande desconfiança do patrão de achar que porque o funcionário está trabalhando em casa, ele não está fazendo nada. Né? Existe uma cultura muito do eu tenho que investigar o que você está fazendo, eu tenho que ficar olhando para ver se você está trabalhando mesmo, né? Se o patrão se preocupasse menos com isso e mais com a produtividade, né, não importa para mim se ele trabalhou. Ele tem que trabalhar 8 horas por dia, mas e se ele deu conta de fazer o trabalho dele em 6 horas? Ótimo, que maravilha, ele me deu o resultado dele em 6 horas. Mas eu estou pagando 2 horas para ele não fazer nada? Não é bem assim, né? Então, existiu muita desconfiança do empregador de achar que porque o funcionário dele estava trabalhando de casa, ele estava enrolando, estava ganhando dinheiro sem fazer nada, o que é uma bobagem, porque se esse funcionário não quiser fazer nada, ele vai não fazer nada na casa dele ou no trabalho, né? Ele vai em qualquer um dos dois lugares, ele vai arrumar um jeito de não fazer nada ou de fazer o trabalho pela metade.
Então, existe sim, esse conceito de esse nome de home office é mais novo, né? Mas esse conceito de trabalhar em casa já existe há algum tempo, né? Trabalhar sem sair de casa já existe há algum tempo. Mas eu acho que assim, muitas pessoas hoje já estão falando, já estão saindo algumas pesquisas, que não voltam mais, que não querem mais trabalhar presas num escritório. Porque a produtividade às vezes é maior, é melhor, o escritório economiza, né? Porque quando eu saio da minha casa para trabalhar, primeiro, eu tenho que levantar, eu tenho que ter roupa boa para usar todos os dias. Então, eu já tenho que fazer um investimento maior no meu guarda-roupa. Eu tenho que ter sapato bom para usar todo dia. Faz 1 ano e meio que eu só uso sandália havaiana. Meus sapatos estão lá embolorando no meu guarda-roupa. Porque eu só trabalho de casa, então faz 1 ano e meio que eu só uso sandália havaiana, só uso essas blusas, camisetas assim, short, bermuda, né? Faz 1 ano e meio, eu só me arrumo um pouquinho mais quando eu tenho que ir ao médico, quando eu tenho que ir ao dentista, né? Mas aí você ter meia dúzia de roupa já dá, né? Não precisava ter um guarda-roupa cheio. Aí eu saio da minha casa, tenho que pegar um ônibus lotado, 1, 2, dependendo do lugar onde você trabalha, para chegar no trabalho já cansada, suada, esgotada, estressada. Aí chego no meu trabalho. Meu trabalho teve que investir em luz, em água, em cafezinho, em limpeza, em banheiro limpo, em papel higiênico. Tudo isso meu trabalho teve que investir só para eu chegar lá e começar o meu dia. Tudo isso ele está economizando. Né? Eu trabalho no EAD da Unimes, eu dou aula no EAD da Unimes, e eles têm um prédio só para o EAD. Esse prédio está fechado há 1 ano e meio. Eu calculo que eles economizaram. A internet deles não tem que ser mais tão turbinada. Eles não precisam ter mais o tanto de computadores que eles tinham, porque cada um está na sua casa trabalhando com o seu notebook. Eles não precisam ter mais uma faxina tão severa quanto eles tinham, que eles tinham o dia inteiro uma pessoa passando no corredor e limpando aquele corredor, limpando aqueles banheiros, não precisa mais disso. O papel higiênico, a utilização, eram 400 professores dentro de um prédio, né? Talvez 200 por dia. O papel higiênico também utilizado diminuiu. O copinho para água, o copinho para café, o bebedouro com água. Tudo isso, a gente pegando assim, bem por cima, né? A economia que os caras fizeram. Então, muitos empreendedores também não querem voltar a ter o funcionário o tempo todo lá, full time, exceto algumas coisas que realmente precisam, né? O empregador também percebeu que ele tem uma economia em manter o funcionário dele na casa dele. É bom para o funcionário e é bom para o patrão. Agora, algumas coisas vão precisar ser legalizadas e colocadas no papel. Por exemplo, eu trabalho na minha casa, eu uso o meu computador, a minha internet, a minha luz elétrica, a minha impressora, tudo isso eu estou pagando. Se eu estivesse trabalhando na empresa, na escola, né, eu estaria usando tudo da escola. Então, como é que fica esse gasto que eu estou tendo? A gente vai trocar pelo gasto da condução? Como é que a gente vai fazer? Então, algumas coisas vão precisar ser modificadas, vão precisar ser legisladas, né? Vai ter que ter aí uma legislação específica para o home office, mas acho que é uma coisa que não tem mais volta, né? Não estou dizendo aí do estudo presencial, que é o que a gente tem aqui, a gente está numa situação que vamos voltar, né? Talvez o ano que vem a gente volte a ter aula presencial. As disciplinas que utilizam laboratório, né? As disciplinas ligadas à medicina, odontologia, eles já voltaram faz tempo, porque não tem como você fazer remoto, né? Educação física. Como é que eu vou ensinar o cara a nadar pelo computador, né? Não tem como. Então, algumas coisas já voltaram e tal, e por último vão voltar essas faculdades que têm os cursos como o nosso, que são mais teóricos, que podem ser feitos pelo computador. Então, acredito que o ano que vem deva voltar, mas já estão falando aí de 3ª dose, 4ª dose, de vacina, então não se tem muito ao certo o que vai acontecer, né? A questão é que nós estamos vivendo um momento totalmente diferente, totalmente novo, e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não sei se eu sair de casa e colocar 20, 30 alunos dentro de uma sala de aula, eu não vou estar aumentando isso de uma sala de aula, numa escola que tem N salas de aula, se eu vou estar aumentando a proliferação da doença, se eu vou estar matando mais gente, enfim, né? Todas essas coisas estão sendo estudadas porque tudo é muito novo, né? Mas vamos voltar lá.
Mas não é nova, não, a ideia do trabalho em casa, do trabalho home. É uma ideia já que vem dos anos 80, mais ou menos, tá? Então, os modelos de produção vão precisar ser repensados e a gente precisa saber que tudo que existe pode ser reutilizado, né? Então, existe aí uma provocação para os dois lados da história, quem faz e quem consome. Né? Aquele que faz, né? A gente, como consumidor, precisa pressionar o produtor para gerar coisas que deixem menos rastro de destruição. Eu não sei se foi no vídeo que eu mostrei para vocês, ou se é no que eu vou mostrar hoje, que a Anne Leonard fala sobre as coisas que são produzidas já com o intuito de ter morte certa, né? Então, por exemplo, eu produzo hoje um ferro de passar roupa que tenha que seja muito mais sensível, muito mais frágil do que eu produzia há 30 anos, que durava mais. Então, hoje já existe uma produção com data de morte, né? Com data de acabar. Né? Então, hoje você compra alguns aparelhos que já não... Muitos eletrônicos, mesmo. Por exemplo, a televisão que eu tenho no meu quarto, uma televisão muito antiga, ela foi uma das primeiras TV Smart, que tinha aí alguns aplicativos, que tinha Netflix, então, mas, por exemplo, ela já não atualiza mais. Então, entrou aí essa Disney+, que entrou, já não tem para minha televisão. Essa Star já não tem para minha televisão. Então, já tem vários... Então, são produtos que são destinados. Então, se eu sou uma pessoa altamente consumista, eu vou lá e falar, essa televisão para mim não serve mais, vou comprar uma mais nova, que eu vou poder pôr lá todos os streaming que eu gosto. Oi? Eu tava vendo, vai ter até aplicativo, acho, como o WhatsApp, não vai funcionar em vários celulares, que Então, tem iPhone até que não vai funcionar mais, já incentivando a comprar. Exato. Né? Mas a própria Apple faz isso. Se você tiver um iPhone, eu acho que é o 6, o iPhone 6 já não tem mais atualização para ele. Quando entram as atualizações da Apple, o 6 já não atualiza mais. Tem aplicativo que você vai baixar num iPhone mais... A Apple faz mais isso do que os outros, os Androids, tá? Isso é uma coisa mais da Apple mesmo. Que é o quê? Americana, né? Norte-americana, então... Eu não vou dizer que os outros também não sejam, mas eles têm bem a mentalidade do norte-americano, né? Então, se você já tem alguns Apples mais antigos, já não atualiza mais, não baixa mais aplicativo, alguns aplicativos já não funcionam mais. O WhatsApp, eu acho que no iPhone, ele só funciona a partir do iPhone 4. Quem tem iPhone 3, iPhone 2, nem sei se mais alguém tem, mas pode ser que alguém tenha ainda. O WhatsApp não vai funcionar, o iPhone 6 SE, alguma coisa assim, ele já não vai funcionar mais. Então, porque ele já não estava funcionando, então eles vão crescendo, tá vendo? Ele funcionava a partir do 3, agora vai funcionar a partir do 6. Por quê? Para incentivar essa pessoa que tem um iPhone 6 a comprar pelo menos um 8, né? Então, assim, é muito complicado. O iPhone já tá... Eu comprei um iPhone. Quando eu fui comprar, eu comprei... Eu não consigo usar Android. Então, eu tenho um iPhone desde sempre. Eu fui comprei o iPhone 11, porque a Vivo estava me oferecendo uma promoção super boa, ainda com desconto na minha mensalidade e tal, para pagar ainda em 21 vezes. O iPhone 12 era impensável de comprar. É um valor que é impensável. Eu falo assim, eu não posso pensar em gastar um dinheiro desse no telefone. E já está saindo o 13. Então, você fica imaginando, cada vez que sai mais um, é menos um que vai se atualizar, porque eles querem vender. Né? Então, o que eles falam aqui? O consumidor precisa pressionar o produtor a parar de gerar essas coisas com esse rastro de destruição. O que é o rastro de destruição? É isso. Eu produzo lá um iPhone 13 e o que eu faço? O WhatsApp hoje é o grande, vamos dizer assim, como dizia na minha época, né, a grande vedete, né, dos aplicativos hoje. Quem é que vive sem o WhatsApp? Ninguém mais vive. A gente dá aula por WhatsApp, né? Eu me comunico com vocês em função do WhatsApp. Porque eu sou uma professora louca, né? Porque os professores não gostam de lidar com aluno no WhatsApp. Aqui eu sou uma professora diferente, então eu gosto de ter o WhatsApp, porque eu gosto desse contato com vocês. Tem professor que não deixa o aluno nem saber o telefone dele, né? Mas eu não me incomodo com isso, porque eu acho que o WhatsApp é uma ferramenta para ser utilizada para o bem das coisas. Eu posso ajudar o meu aluno pelo WhatsApp, por que não, né? Para mim é fácil, para o aluno é fácil, então o que eles fazem? O WhatsApp é a estrela do negócio,
então eu vou mexer no WhatsApp. Então eu lancei o iPhone 13, se o WhatsApp funcionava a partir do 6, agora ele não vai mais funcionar no 6, ele vai funcionar a partir do 7. Quando eu lançar o 14, ele vai funcionar a partir do 8. E assim eles vão fazendo sucessivamente até que você seja pressionado, né, a trocar de aparelho, porque você trabalha com WhatsApp, porque você usa, que nem eu uso eu troquei meu celular exatamente porque eu me comunico com os meus alunos pelo celular, pelo WhatsApp o tempo todo, né? Então, eles acabam obrigando, né, o consumidor a consumir mais, né? E a gente vai vivendo nessa roda, né? E aí também a gente, por nossa vez, né, a gente também precisa se monitorar e passar a consumir os itens que sejam mais sustentáveis, né? Itens que não vão também deixar esse rastro de destruição. Então, por exemplo, eu conheço gente que tem lá um iPhone 11, saiu o 12, vai comprar o 12, saiu o 13, vai comprar o 13, né? Eu vou comprar um outro iPhone, se comprar, né? Deus me dê força e dinheiro para isso, quando esse aqui não tiver mais jeito. Eu tô no 11, eu vou ficar com ele pelo menos até o 20, até sair o 20, entendeu? Eu tava com um 8 porque eu tinha ganho um 8, mas eu tinha um 6 anteriormente, já tive o 3, já tive o 2, né? Fui aumentando, mas sempre eu fui dando o anterior para pessoas que precisavam. Teve um que eu vendi porque eu estava numa situação financeira muito complicada e eu vendi por um bom preço, porque a Apple tem isso de bom, ela desvaloriza pouco, você pode vender por um preço bem razoável, um usado, né? Então, essa coisa de circular, né? A gente tem que se habituar um pouco mais a circular as coisas que a gente tem em casa, né? E eu não falo só de bens materiais, eu falo de comida também, né? Abre sua despensa e vê o que está lá para vencer, vê o que está lá com data de validade para vencer. Você vai consumir isso até a data de validade? Não vai? Dá para alguém. Dá para alguém na rua, dá para sua faxineira, dá para sua vizinha, né? Porque você vai jogar no lixo, né? Então, essa coisa de circular as coisas enquanto elas ainda podem ser utilizadas, que é muito importante, né? E a gente pode fazer isso com tudo, né? Até com comida, principalmente, né? Quantas vezes você não vai fazer uma limpeza lá no teu armário de comida e tem farinha vencida, gelatina vencida, bolacha vencida, vai tudo para o lixo, porque aí tá vencido, você não pode comer, porque você não sabe se aquilo vai te fazer mal ou não, e nem pode dar para ninguém, porque se fizer mal para alguém também, você ainda se estrepa, né? Mas a comida, ela também tem que ser olhada sempre, tem que ser vista, se vai vencer, se não vai vencer, se eu posso dar para alguém que precisa, né? Então, o princípio da economia circular é esse, sempre ver que tem alguém que pode não servir mais para você, mas que para alguém serve, né? Então, ainda que eu não queira dar, porque eu sou uma pessoa absolutamente egoísta, eu queira vender, que eu venda lá, eu tenho um jogo de copos, que eu venda por R$20, que eu venda por R$10, mas não estou usando, está ocupando espaço no meu armário, vou vender por R$10, por R$15, né? Posso sair daqui e comprar um Big Mac ali na esquina, né? Então, eu pus esse GIF aqui, né? Que são coisas embaladas que a gente compra, né? Olha que absurdo, né? Esses tipos de embalagem que a gente acaba vendo no supermercado, né? Coisas embaladas que são absolutamente desnecessárias de estarem embaladas, né? Por que eu embalo um monte de maçã? Por que eu embalo um milho? Por que eu embalo banana, né? Tem uma aqui que o cara embala uma lata, ó, lata de Coca-Cola embalada, um coco embalado, né? Então, é uma utilização, né? A cebola embalada, uma laranja, né? A mexerica, tiraram a casca da mexerica e botaram a mexerica descascada dentro de um pote. Gente, pelo amor de Deus, né? O cara que compra uma mexerica descascada, ele é o cúmulo do preguiçoso, né? O cara que tem a preguiça de tirar a casca da mexerica, né? Pelo amor de Deus, né? Então, essas embalagens todas, principalmente essas de isopor, né? Elas vão aos poucos serem proibidas, né? Na Alemanha elas já são proibidas. Então, essas embalagens, elas são absolutamente desnecessárias, né? Então, esses absurdos, a embalagem, tem uma embalagem aqui que é uma latinha, é tipo uma latinha de atum, embalada num isopor com plástico. O tomate, ele não precisa ser embalado, ele pode ser vendido ali a granel, a cebola, né? Para que embalar essas coisas? Utilização de plástico, utilização de mão de obra, né?
cara descascar e esmiuçar uma mexerica para vender. Gente, isso é o cúmulo, né? Então, isso, na minha opinião, é um grande absurdo e um grande desperdício, né? De energia, de tudo, né? De pessoal, que teve uma pessoa que teve que fazer, teve uma pessoa paga para fazer isso, para descascar a mexerica e colocar dentro do potinho, né? Então, às vezes, são coisas assim que não tem a menor necessidade, né? Então, tem como a gente fazer diferente? Claro que tem, né? Tem como a gente fazer o inverso disso, né? E como que a gente vai fazer isso? Né? Esse pessoal aqui do Matéria Prima Brasil tem um projeto que se chama Plástico Precioso. Esse projeto deles está transformando embalagens de Danoninho e outros iogurtes em blocos de montar. O famoso Lego, né? Então, quem é que consome Danoninho? Não é criança? Por que eu não vou fazer uma coisa para criança? Então, olha aqui, né? Deixa eu pegar o meu... Então, olha aqui, ele pega a embalagem do Danoninho, do Danone, e faz esses blocos aqui parecidos com o Lego. É uma máquina que eles criaram para fazer a prensagem, né? E fazer blocos de montar, fazer brinquedo, né? Então, é uma forma, né? Quantos e quantos e quantos potes de Danoninho não foram para o lixo, né? Porque a dona de casa adora um pote plástico, mas ela só gosta dos potes plásticos que tem tampa. Danoninho não tem tampa, Danone não tem tampa, vai para o lixo, né? E dona de casa gosta de pote de sorvete que tem tampa, porque ela vai pegar o pote de sorvete e vai encher de feijão e colocar no freezer. Aí a gente vai lá no freezer achando que tem sorvete, abre o pote de sorvete, o que tem dentro? Feijão, né? É um desconsolo quando isso acontece, né? Mas então, aí essa empresa, né, esse pessoal do Matéria Brasil pegou esses plásticos e teve essa ideia de fazer essa reutilização, né? Então, isso é muito legal e essas ideias são ideias que valem prêmio, tá, gente? São ideias premiadas lá fora, né? A gente tem aqui capacidade de transformar, né, muita coisa que é lixo em produtos que podem ser reutilizados, né? Então, a gente repensar o consumo vai desde as compras que eu faço no mercado até as roupas que a gente usa, né? A indústria têxtil também tem um impacto grande no consumo, né? Olha aqui o que eles fizeram. Eles pegaram esse saco, é um saco de cimento, né? Que virou um porta-notebook, né? Então, tem uma associação que chama ASTA, no Rio de Janeiro, e eles têm várias artesãs, né? Que fazem coisas a partir desses dejetos, dessas coisas que poderiam virar lixo, né? Então, eu fiz uma capa de notebook com um saco de cimento, né? Botei um viés aí em volta, uma pessoa costurou e virou um saco de... Por quê? Porque o saco de cimento é um saco resistente, porque ele tem cimento dentro. Então, ele tem que ser um saco resistente. Eu posso reutilizar? Posso. Né? Então, por que ele vai para o lixo? Posso fazer alguma coisa com ele, né? Então, algumas coisas já estão sendo feitas, né? E aí, com isso, a gente entra no assunto da PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá, gente? Essa PNRS, ela é muito importante e ela veio para complementar aquela lei que a gente falou lá, da lei ambiental, que a gente estudou lá naquela outra aula, que eu mostrei para vocês os acidentes ambientais e tudo mais. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem em conjunto com essa lei 12.305 de 2010, tá? É uma lei que foi aprovada em 2010 e ela vem aí para tentar, né, estipular alguns prazos, estipular algumas coisas que devem ser feitas com relação ao que a gente chama aí de resíduos sólidos em todos os locais, né? A gente está trabalhando aí nessa tarefa que vocês tiveram aí na primeira fase, a gente trabalhou os resíduos sólidos do porto, né? A gente até viu os relatórios e tudo mais, né? Eu estou até com um documento novo aí que uma ex-aluna me mandou, que ela trabalha justamente com essa parte, né? De resíduos sólidos no porto. Ela até me mandou um documento lá de como é feita no porto, quais são as coisas instituídas pela PNRS portuária, né?
Então, essa lei 12.305/10, né, de 2010, ela vai tentar, né, organizar e regular, né, como o país, né, como o Brasil lida com os seus resíduos, né? Como que o Brasil faz com seus resíduos sólidos? O que a gente faz do lixo? O que é lixo? O que não é lixo, né? O que eu falei naquele slide. Você tem certeza que é lixo, né? Então, como que a gente vai lidar com isso? Como a gente vai fazer de uma forma mais organizada para que o país faça com que seu lixo não vire um grande problema, né? Então, essa lei vai exigir uma transparência dos setores públicos e privados no que diz respeito ao gerenciamento dos lixos de um modo geral, tá, gente? A Política Nacional do Resíduo Sólido, por exemplo, prevê a eliminação dos lixões. Esse lixão aí que eu pus várias fotos do lixão a céu aberto, eles já deveriam ter acabado em 2014. A lei previa que todos os lixões do Brasil seriam extintos até 2014, e isso não foi possível ser feito, né? Aí a gente vai esbarrar com uma série de outras coisas, prefeituras, né? As prefeituras das cidades alegam que não foi dada verba para eles fazerem de uma outra forma, enfim, né? Esses lixões deveriam ter acabado e já ter sido modificada a forma de coleta de lixo. Então, parece que agora eles estenderam esse prazo até 2024, 10 anos a mais, tá, gente? Parece que agora tem até 2024 para extinguir todos os lixões, né? Então, o que essa política, né? O que essa PNRS vai falar, né? Ela vai falar sobre hábitos sustentáveis de consumo, né? E vai tentar conter, né, incentivar a conter esse uso exagerado e vai tentar incentivar a reciclagem, o reaproveitamento de resíduos sólidos e também dar uma destinação mais adequada, né, aos dejetos para que a gente possa, então, ter o fim dos lixões. Então, depois de 11 anos da PNRS aprovada, ela foi aprovada em 2010 pelo governo brasileiro, o tema ainda está sendo muito negligenciado, muitas coisas ainda não se conseguiram fazer, né? Não tem um plano com medidas e metas claras, né, serem adotadas por estados e municípios, porque a gente vai barrar aí nas prefeituras, a gente tem uma coisa que é estipulada pelo governo federal, e aí a gente vai esbarrar com os governadores dos estados, vai esbarrar aí com os prefeitos dos municípios, enfim, a gente vai aí ter uma série de barras. E o que acontece, né? A gente tem aquele velho problema político. Eu tenho o presidente é de tal partido, o governador é de tal partido, o prefeito é de tal partido, aí um conversa com o outro, quem paga o pato? O povo. Né? Então, essa lei pretendia aí fazer uma lei maravilhosa, uma lei incrível, uma das mais evoluídas do mundo, né? Uma das melhores legislações do mundo com relação à política de resíduo sólido, só que a gente não consegue colocar aí tudo em andamento, porque a gente esbarra aí em várias... Além de esbarrar também na parte de desvio de verba e tudo mais que a gente sabe que acaba acontecendo, né? Então, esse prazo de acabar com os lixões venceu em 2014, né? E aí os resíduos iam ter que ser descartados em local ambientalmente adequado, mas isso não foi feito, então parece que eles agora estenderam o prazo até 2024. Olha que beleza, né? Um sofá no meio do lixão e uma mulher sentada no sofá no meio do lixão, né? Olha que delícia, né? Uma mulher toda suja, que a gente sabe que estava fazendo o quê? Catando lixo, né? Ela estava revirando o lixo para pegar de dentro desse lixo. Dizem, né, que a gente tem o lixo mais rico do mundo, né? Que o brasileiro é o povo que produz o lixo mais rico do mundo, né? Então ela estava provavelmente lá catando lixo para sua sobrevivência e sentou naquele sofá que foi jogado no lixão. Olha só, um sofá que, olhando para ele tem condições de ser reutilizado, ele pode ser utilizado por uma família que não tenha um sofá, mas ele está onde? No lixão. Ele não poderia ter sido doado, né, para uma família, ele não poderia ter sido doado para uma instituição de caridade, para uma ONG, né?
é só lavar, né? Era só ter feito a lavagem, a desinfecção dele e ter doado, né? Colocado uma capa, talvez, em cima dele, mas não, ele tá no lixão, né, gente? E assim a gente vê uma série de coisas. Eu já andando na praia, vi tampa de privada na praia. Jogada na praia, né? Como se a praia fosse um lixão a céu aberto. E foi durante muitos anos, viu, gente? Hoje a coisa está um pouco melhor. Mas teve época de você andar na praia e achar de tudo na praia. Né? Hoje existe uma legislação, depois da lei, né, da PNRS, houve uma legislação aí um pouco mais até meados do ano 2000, você achava de tudo na praia. Eu já achei tampa de privada, eu já achei poltroninha jogada na praia, gente que joga as coisas durante a noite. Hoje ainda já há uma fiscalização um pouco maior que não permite que isso aconteça. Mas acontecia, viu? Então, o que fica de positivo é que a lei distribuiu os problemas, né, da sustentabilidade, o problema todas essas coisas de meio ambiente, ela distribuiu em diferentes setores, né? Então, foi distribuído para os estados, as cidades, né? Então, por isso que a gente está com esse problema ainda de terminar com o lixão, mas não ficou só na responsabilidade só de um órgão, né? Isso foi distribuído. Então, ainda hoje, né, quase 50% das cidades ainda despejam todo o seu resíduo sólido em lixões. Se você for andar aí por esses interiorzão aí do norte, do nordeste, vocês vão achar muito lixão. Mesmo aqui no estado de São Paulo ainda tem muito lixão, tá? Tem muitas cidades que ainda tem lixão, né? E isso aí é um horror, né? Porque é um criadouro de barata, mosca, doença, tudo que você pode imaginar, rato, né? Tudo tem aí dentro, né? Criei dentro, porque você tem misturado aí tudo que todo lugar que tiver um resto de comida vai ter um bicho atrás dele. Seja barata, seja rato, seja o que for, vai ter bicho, né? Então, antigamente, eu me lembro quando eu era menina, isso lá na década de 70, eu me lembro que terreno baldio, né, esses terrenos vazios, hoje não tem muito mais terreno baldio, porque todo mundo construiu em todo lugar, mas era muito comum nos anos 70 ainda ter alguns, nos bairros mais afastados de São Paulo, tinha alguns terrenos vazios, né, que às vezes o dono comprava no loteamento, comprou e deixou lá, não construiu nada, então ficou o terreno vazio crescendo mato lá. O pessoal fazia o quê? Lixão. Jogava lixo dentro do terreno, virava lixão a céu aberto no meio de uma rua. Eu morei numa rua, ao lado de um terreno vazio, quando eu tinha uns 6, 7 anos, isso no começo dos anos 70. E tinha um terreno vazio do lado da minha casa. E puseram só um portão de madeira, né? Um tapume mesmo, né? Não era nem um portão, era uma madeira que puseram só para fechar a frente, né? O que o pessoal fazia? Arremessava lixo por cima do portão, por cima da madeira. E ali foi acumulando. Então começou a entrar dentro da minha casa barata, começou a entrar dentro da minha casa rato, porque eu morava do lado de um terreno vazio que estava juntando lixo e ninguém vinha fiscalizar. E aí a vizinhança fez, porque vinha gente de outros bairros jogar, vinha de carro, a gente via carro parado durante a noite lá e jogar lixo dentro do terreno, né? E aí a gente fez lá. Professora? Oi? Aqui em São Vicente é o que mais tem que fazem isso. Então. Aqui perto do bairro mesmo onde eu moro tinha uma, só que agora não fazem mais isso porque compraram, né? Então. Isso é um absurdo, né? Aí a população teve que se mobilizar para chamar a prefeitura, para limpar esse terreno, né? Aí limparam, fecharam e fizeram uma forma, não sei o que fizeram, se entraram em contato, eu era muito pequena, entraram em contato com os donos do terreno, alguma coisa, para que eles pudessem cercar esse terreno, colocaram parpado, sei lá o quê, e aí colocaram lá alguma coisa que pararam de jogar o lixo, mas durante um tempo eu fiquei morando do lado do lixo, né, e era uma casa boa, morava numa boa casa, num bairro, um bairro pobre, mas era uma casa boa. E eu vivia passeando rato dentro da minha casa, né? Imagina o desespero da minha mãe, né? Que era uma mulher super limpinha, né? A primeira vez que ela viu um rato, ela quase morreu, né? Pensar, porque a gente sempre associa, né? Rato a sujeira. A gente realmente estava morando do lado da sujeira, mas a gente não tinha o que fazer, né? Então, foi muito complicado.
E ainda assim, a gente ainda vive hoje, isso foi anos 70, né, gente? Mas a gente está em 2020 e isso ainda acontece. Viu o relato do colega dizendo que lá perto da casa dele tem isso em terreno vazio. Isso ainda acontece, né? E a prefeitura precisa ser advertida e a população precisa ficar de olho, precisa pressionar, né? Porque tem a lei e essa lei tem que ser aplicada. Nos anos 70 não tinha lei nenhuma, não tinha nem a lei do meio ambiente, né? Nem se falava em meio ambiente nos anos 70, né? Bom, então o setor privado, né? Para o setor privado, né? A PNRS introduziu o conceito de logística reversa, né? Logística reversa é uma disciplina também na qual eu dou aula. E o que é a logística reversa? Né? Muita gente acha que logística reversa é reciclagem, mas não é reciclagem. A logística reversa é muito mais do que a reciclagem, tá, gente? A logística reversa é responsabilizar quem produziu o lixo a dar um fim a esse lixo. Então, por exemplo, eu comprei uma televisão. Essa televisão veio embalada em uma caixa de papelão. Quem é que tem que ser responsável por essa caixa de papelão? Eu que comprei a televisão? Não. A Samsung que fez a televisão e botou ela dentro de uma caixa de papelão. Esse papelão é responsabilidade da Samsung, não minha. Eu, como consumidor, não posso ser responsabilizado pelo lixo que a indústria faz junto com aquilo que ela quer que eu consuma. Ela quer que eu consuma uma televisão? Ok, eu vou consumir a televisão, só que o lixo é dela. O plástico, o isopor, tudo que veio dentro dessa caixa, a caixa de papelão, é da empresa. Então, algumas lojas, já hoje, quando vem te entregar, principalmente na linha branca, né, geladeira, fogão, vem te entregar na sua casa uma geladeira, um fogão, uma coisa, as grandes lojas já pegam esse resíduo, esse papelão, isopor, geladeira vem até com uns pedaços de madeira junto, eles já pegam esse resíduo, já colocam no caminhão e levam embora. Eles deixam na tua casa só a geladeira, só o fogão, né? E já levam embora, e aí eu não sei qual é o acordo que eles têm com a empresa de devolver isso, porque isso também é dinheiro para a empresa, né? As empresas começaram a perceber que a logística reversa era dinheiro para eles, porque eu produzo uma televisão e boto ela numa caixa de papelão e vendo ela para o meu consumidor, sei lá eu o que ele vai fazer com aquela caixa de papelão, mas se ela voltar para mim, ela vai poder embalar uma outra televisão e eu vou economizar. Né? Então, as empresas começaram a se conscientizar de que a logística reversa podia ser uma grande saída também de economia para eles. Né? Quando a Coca-Cola fez 100 anos, eles fizeram uma campanha de devolução de vasilhame. Né? Então, você comprava uma Coca-Cola em garrafa de vidro e devolvia. Né? Antigamente era muito comum isso. Antigamente tinha, a gente quando ia comprar cerveja, quando ia comprar Coca-Cola, Pepsi-Cola, a gente levava o vasilhame e trocava na loja. A gente dava um vasilhame vazio e o dono da mercearia dava para a gente um cheio. Vasilhame de cerveja era a mesma coisa. Eu me lembro da gente ter em casa engradados com 24 vasilhames de cerveja. Você ia com esse engradado no mercado, deixava o engradado com as vazias e pegava o engradado com as cheias. E isso dava desconto, né? Você comprava só o líquido, na verdade. Você estava pagando só o líquido porque você estava devolvendo o vasilhame para a empresa, né? Isso era feito antigamente. Eu me lembro de pequena, de ver minha mãe juntando lá a garrafa de cerveja, que meu pai bebia cerveja, para comprar, né? Minhas tias juntando para o Natal. Ah, vamos juntar os vasilhames para poder comprar cerveja, porque tinha lugar que você só comprava cerveja se você levasse o vasilhame vazio. Professora, é igual a Coca-Cola, né? Com a garrafa retornável, que então, era mais barato e depois foi aumentando o valor. Exato. Porque a Coca-Cola fez isso quando eles fizeram 100 anos dessa campanha da garrafa retornável e eles reaproveitaram 100% do vidro que foi devolvido. O vidro ele é 100% reaproveitável. Então, a gente quando toma um vinho e joga a garrafa de vinho fora, a gente está jogando dinheiro fora, isso vale dinheiro, né? E aí ainda falta muito, né, para as indústrias serem tocadas, né, pela logística reversa, mas um dos pontos que a PNRS toca é justamente isso para o setor privado, no que diz respeito à logística reversa, a dar um fim, a dar uma continuidade naquilo
que eles produziram, né? Então, na logística reversa, fica estipulado a responsabilidade das empresas em cadeias de produção de mercadorias, recuperação e destinação correta depois do uso. Então, algumas empresas, inclusive, você tem já hoje, inclusive, a logística reversa dos telefones celular, né? Tem muitas empresas que você vai lá, dá o seu celular e ele serve de entrada, troca, eles dão algum dinheiro no teu celular. Por quê? Porque esse celular, ele não pode ser lixo. Ele tem componentes ali dentro que podem ser reutilizados e podem ser usados para fazer um novo aparelho, né? Então, a gente precisa cada vez mais se conscientizar de que essa destinação correta a todo o lixo que a gente tem em casa é chato de fazer? É chato de fazer, a gente sabe que é chato. Mas tudo na vida é um pouco chato, né? Só que a gente vai estar se preocupando também com o nosso futuro, futuro dos nossos filhos, futuro dos netos, né? A gente destinando e ensinando as pessoas, educando, né? Por exemplo, você tem filho pequeno em casa, se você cria esse hábito em casa e teu filho cresce vendo você fazer isso, ele vai fazer também, ele vai ensinar as futuras gerações, e isso que é importante, né? Entrar como uma cultura, né? Não é cultura da gente tomar banho todo dia? Europeu não toma banho todo dia, mas é cultura da gente tomar banho todo dia. Nosso filho não vê a gente tomar banho todo dia, ele também não toma banho todo dia. Então, quando a gente institui uma coisa dentro da nossa cultura, isso passa a fazer parte dos nossos hábitos. Então, recolher e reciclar o lixo caseiro também pode fazer parte dos meus hábitos, né? Eu não pego hoje nenhuma embalagem, eu uso um leite condensado. Né? Antigamente, você usava o leite condensado, fechava aquela latinha suja e enfiava no lixo. Nada vai sujo para o meu lixo. Eu passo uma água em tudo e boto no lixo separado, porque o zelador vem aqui, pega aquele lixo lá e ele separa e ele vende, ou ele dá para algum local que vem buscar, mas nada vai sujo para o meu lixo. Eu enxago tudo antes de pôr no lixo. É utilização de água? É, mas infelizmente não tem outro jeito. É claro que eu não fico lavando com esponjinha, detergente e tudo mais. Eu passo uma água, passo uma mão, tiro o que é mais grosso, até para não juntar bicho, né, nesse lixo. Porque a gente sabe que tudo que tem resto de comida acaba juntando bicho. Se você puser uma casca de banana no seu cestinho de lixo e tampar, daqui umas 3 horas você vai lá e abre o cestinho de lixo e vê o tanto de mosquitinho que sai de dentro dele. Por onde eles entraram, não me pergunte, não sei. Mas eles entraram lá naquela latinha de lixo. Então, tudo aquilo que tem resíduo de comida vai juntar bicho, né? Então, a gente lava justamente para que isso não aconteça, para não juntar lixo, para não juntar bicho, para não dar doença, uma série de outras coisas, né? Bom, então, o ponto de partida para o cumprimento dessa lei é que a gente tinha que entender e compreender o que era resíduo sólido, né? Então, a gente tem que entender que resíduo sólido é diferente de rejeito, né? Uma coisa é você ter um resíduo sólido que geralmente a gente chama de lixo, né? Então, qualquer matéria sólida ou semissólida que o homem produz ou que a natureza produz, a gente pode chamar aí de lixo, né? Que depois, quando você não usa mais, é chamado de lixo. Então, é classificado como lixo, né? Aquilo que pode, de uma certa forma, ser reutilizado, né? Como o colega falou agora há pouco, né? Usina de compostagem, etc. e tal. E aí a gente vai ter o rejeito, né? O rejeito é aquilo que não tem condição de reaproveitamento, né? Não tem como reaproveitar, não tem como reutilizar. Por exemplo, um produto químico, né? Não tem como reaproveitar. Então, por isso que se fala muito do rejeito da indústria química e tudo mais, né? Então, quando você tem uma garrafa PET, por exemplo, uma casca de banana, você tem um resíduo sólido, né? Porque isso pode ser, de uma certa forma, reaproveitado ou feito alguma coisa com isso. Eu posso reutilizar, posso reciclar, posso fazer combustível, né? Posso fazer uma série de coisas. Garrafa PET pode também ser utilizada para fazer aí N coisas aí na indústria da moda, estão usando muito garrafa PET. Oi. Se eu não me engano, o pneu, ele vira matéria-prima. Não sei se é para fazer piche, para asfalto. Vira, o pneu faz asfalto, tá? O pneu dá para fazer asfalto. E hoje já tem grandes indústrias trabalhando com pneu para fazer sola de sapato.
Tem uma empresa que se chama, acho que é GOC, G-O-O-C, e eles fazem muito calçado com pneu. Uma vez eu fui num lugar, achei muito interessante, era um lugar que acho que era uma oficina mecânica, o cara pegou os pneus e fez um monte de coisa, ele fez banco de pneu, ele fez mesinha com pneu velho, ele é um cara muito criativo, né, com certeza, né, e aí acho que tinha alguma mulher, eles pegaram chita, né, e forraram, né, fizeram um banco de pneu, com pneus empilhados, fizeram chita, fizeram capinha de chita, ficou super bonitinho, com pneu velho, né. Hoje a gente tem um grande problema com o pneu. O pneu é um lixo muito perigoso, mas as indústrias de cimento utilizam pneu. Tá? Então, as indústrias de cimento compram pneu para fazer, ele serve para asfalto. Tá? Então, esse lixo que eu estou falando, que é o lixo da sobra, né, que eu posso reutilizar, ele é um resíduo sólido. O pneu, ele é um resíduo sólido, né? Então, o rejeito já é um tipo específico de resíduo, né? Eu não tenho mais possibilidade de reaproveitamento ou reciclagem daquele objeto, né? Eu não tenho mais o que fazer com ele, né? Ele simplesmente não serve para nada, então aí ele já é um rejeito, né? Não tem solução para um ciclo de vida, né? Eu não tenho como fazer com ele, a não ser mandar para um aterro sanitário que seja licenciado ambientalmente, ou até mesmo incineração. A incineração, a gente sabe aí que se a gente queima lixo, também a gente está jogando no ar todos os poluentes que estão nesse lixo. Então, também é muito perigoso a gente pôr fogo, né, em lixo. Né? Essa prática de pôr fogo em lixo também é muito complicada. Então, essa diferenciação, né, de resíduo e de rejeito é uma diferenciação que está dentro da PNRS, né? E aí quem recebe a punição, né? Quem destina de uma forma inadequada, né? Então, aqui tem pessoas separando o lixo, né? Então, você percebe que isso aí é uma prática comum, pessoas rasgando sacos de lixo e separando o lixo. E a gente também evita que isso aconteça a partir do momento em que a gente faz a separação, né? Antigamente era muito mais comum a gente ver muito lixo espalhado na rua. Hoje, com as caçambas, né? Com essa coisa de pôr o lixo reciclado dentro das caçambas, ficou um pouco mais higiênico, né? Então, um pedaço de pizza, né? Que é o que ele tem na mão aí, é um rejeito. Por quê? Porque ele tá sujo, ele já não pode mais ser comido por ninguém, né? Não serve mais para nada. Então, ali naquele lixão, um pedaço de pizza é rejeito. Gente, vou terminar aqui. A gente vai fazer um intervalo agora. Deixa eu sair daqui. A gente vai fazer intervalo agora até as 9 horas. Quando a gente voltar, a gente vai para as apresentações daquela parte lá da história das coisas, tá? Professora, só uma pergunta. Pode fazer. Esses resíduos sólidos aí, pode entrar na aula de hoje como trabalho também? Não entendi. Pode entrar como trabalho? O quê? Falando sobre resíduos? Sobre resíduos? Se pode entrar no trabalho da história das coisas? Não entendi. Não, da liga lá. Não, o da Liga é o projeto da Liga, é outra coisa. Então, não tem resíduo lá para tem. Não, você quer saber se o que eu falei hoje pode entrar no trabalho? Pode. Isso, é isso mesmo. Como teoria, né? Você quer dizer? Isso, Tá, pode sim, claro. Tá? A gente vai para o intervalo até as 9. Às 9 a gente volta, 9h05 mais ou menos a gente volta. E aí a gente vai para as apresentações, ver se não está faltando alguém aí que vai precisar apresentar, chama, por favor, né? E a gente continua, então, depois das 9, tá bom? Ô, professora, tem um rapaz aí, não sei se adicionaram ele, é o Jefferson, ele é novo aí. Não sei se o Jefferson está aqui, tá presente aqui. Então tá bom, então. Ô, Everson, presente. Então, o que eu tinha para falar, eu tinha um aluno que entrou em contato comigo, que até está fazendo o trabalho da Liga sozinho. Acho que é Raul o nome dele.
Ele entrou em contato comigo, ó, professora, eu sou o Raul, tenho aula na quinta. E ele falou para mim que estava sem grupo. Como ele entrou muito depois, ele está fazendo o trabalho dele sozinho. Ele nem apareceu na aula também. Eu nem sei como é que eu vou fazer com ele, porque realmente eu não posso avaliar o aluno que não assiste aula, né? É muito complicado isso, né? Mas Jefferson já está no grupo do Emerson, ele já estava lá. Inclusive, pessoal, coloquei no grupo aí, tá? Uma pesquisa, um material. Na verdade, é um trabalho para ser agregado. Não sei se vocês perceberam e deram uma olhada. Não, tudo que é colocado para agregar, a gente aceita. Eu não tenho tempo de olhar, às vezes, durante a semana, mas no final de semana eu entro e vou olhando tudo que colocaram. Está no grupo do WhatsApp. Tá. Com relação ao trabalho da Liga, o Jefferson está no teu grupo, já estava para mim, já estava lá inscrito para mim o Jefferson. No teu grupo. Eu sou do grupo 1, né? No grupo 1. Isso mesmo. Já estava lá o seu nome. Ok. Só o Raul, que não estava com grupo nenhum, eu falei para ele fazer sozinho. Pelo menos ele tem conversado comigo que está fazendo sozinho. Mas também não sei como é que eu vou fazer com relação a ele, porque ele não assiste aula, então fica meio complicado. Mas vamos lá, gente. A gente volta às 9 horas, tá bom? Tá bom.